O amadurecimento, pessoal, só acontece quando você permite que ele aconteça. Meu nome é Jordana, eu tenho 16 anos, eu estou na Alemanha atualmente, fazendo intercâmbio durante um ano, mas estava morando no Brasil, do interior do Paraná. Meus pais, eles são bem evoluídos espiritualmente e têm muito conhecimento sobre essa parte. E eu estava em uma zona de conforto muito grande. Então, eu lembro que eu ficava muito em casa, eu ficava muito no meu quarto, parei de ler, fiquei um ano sem ler nada. Eu estava realmente travada, eu não conseguia, eu não arrumava meu quarto, não arrumava minha cama, eu não fazia nada. A única coisa que eu fazia era ir pra escola, voltar, ir pro trabalho, voltar pra casa, dormir. Era a única coisa que eu fazia. E os meus pais sempre falando: Jordana, você tá na zona de conforto, você tem que sair, assim nada vai acontecer. E assim como tudo nessa vida, nada acontece na zona de conforto. Eu decidi fazer o intercâmbio, mas porque era meu sonho desde pequena e apareceu a oportunidade, surgiu a oportunidade pra mim. Tudo bem, vou fazer o intercâmbio, escolhi o país Alemanha. Cheguei aqui, gente, é tudo diferente. Tudo diferente. E aí apareceu um desafio pra mim. Uma coisa que eu precisava sair da minha zona de conforto, eu precisava buscar conhecimento, eu precisava buscar tanto a língua quanto conhecimento pessoal. Conhecimento de me conhecer, saber o que eu quero, os meus gostos, saber sobre os relacionamentos, conhecimento de relacionamento, gente, isso é muito importante. Porque eu cheguei aqui, me deparei com outra família, me deparei com outros costumes, outra cultura, outro modo de pensar. E no começo foi muito difícil pra mim, porque eles tinham uma forma de pensar muito diferente do que eu fui criada a ter. Então, eu me desafiei a pensar de uma outra forma, a pensar de uma outra maneira. E aqui, eles agem de uma forma muito diferente do que eu fui ensinada no Brasil. Então, tem uma diferença muito grande. E eu só percebi que eu precisava avançar e que eu estava avançando e saindo da zona de conforto quando eu me deparei com esse tipo de situação. Então, isso foi muito importante pra mim. Nada acontece na zona de conforto. Então, eu tive que sair de um país, sair de uma sociedade na qual eu fui criada, na qual eu fui integrada, sair da minha escola, dos meus amigos, sair da minha zona de conforto. Me deparei com um outro continente, com um outro país. Mudei totalmente o meu círculo de influência para saber que eu precisava sair da zona de conforto. Eu precisava evoluir, tanto pessoalmente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente. E isso era uma coisa assim que os meus pais me falavam todos os dias. E eu precisei sair do país pra conseguir entender isso. Então é muito louco pensar que às vezes as coisas elas estão na sua frente e você esquece de ver elas ou você simplesmente não entende. Mas é assim que tem que acontecer. Eu acho que tudo que acontece, ele acontece com o tempo. Então, todas as coisas elas têm um tempo reservado para você fazer elas acontecerem. E é assim, se foi assim que aconteceu, era porque é assim que deveria ter acontecido. Às vezes eu fico pensando, né, tanto tempo que eu poderia ter evoluído antes e eu estava parada. E isso é um pouco chocante, mas eu acho que é normal. Eu só queria passar pra contribuir um pouco, ou pelo menos falar um pouco do que eu tô sentindo aqui pra vocês. É isso. Beijos.